vamos falar de uma polêmica muito grande envolvendo Ballerina Farm. Vocês conhecem, gente, Ballerina Farm? Alguém já ouviu falar nessa pessoa? Já viu essa conta no TikTok? É uma loura muito bonita, que tem 8 filhos, 8 crianças. E ela faz muitos vídeos no TikTok e tem uma conta no Instagram altíssima também, mas aí lá ela posta foto, enfim. Que é ela basicamente cozinhando e cuidando da família, sempre muito voltada para a cozinha, né? As pessoas, acho que contas de receita, de uma forma geral, acabam tendo muita atenção. Ela faz tudo do zero. Então, se ela vai fazer, por exemplo, uma massa, um macarrão, ela começa o macarrão fazendo a massa do macarrão. Então, começa lá com trigo, ovo, e faz a massa, estica a massa, e corta a massa, e cozinha a massa, e vai fazer o molho. Aí o molho, ela vai, faz um molho que ela joga umas coisas no forno, entendeu? Aí daqui a pouco tritura aquilo tudo, vira um molho, enfim, bota na moranga. E aí ela faz umas comidas super, teoricamente, saudáveis, porque são comidas, né, de ingredientes de verdade, tudo feito do zero, minimamente processado. E aí ela tem um estilo de vida bem caseiro, bem housewife, né? E hoje em dia as pessoas classificam ela como... Ela foi cancelada há um tempo atrás, porque as pessoas, principalmente aqui no Brasil, eles descobriram que ela tinha dinheiro. Entendeu? Num primeiro momento, a primeira polêmica que envolveu a Ballerina Farm foi o fato das pessoas começarem a olhar para os utensílios que ela tinha na cozinha e falar, cara, essa mulher tem dinheiro, ela tem um fogão Viking, ela tem uma batedeira da KitchenAid, ela não é uma pessoa que... Então, as pessoas começaram a cancelá-la no primeiro momento, falando, assim é fácil ter 7 filhos, você tem dinheiro, entendeu? Seu marido é herdeiro de uma companhia aérea, você tem ajuda, esse não é um estilo de vida que pode ser acompanhado por várias mulheres. Um disclaimer aqui, a mulher não falava nada, meu. Ela não falava nada. Ela não falava nada, ela não abria a boca, ela só estava mostrando o que ela estava fazendo. Os vídeos dela não tinham, era uma música. E ela fazendo as coisas, e aí o que acontece? Enquanto ela tá fazendo, vem as crianças. Então você vê, às vezes ela tá com a criança no colo, sempre tem uma criança no colo. Então ela tá fazendo a parada com a criança no colo. Aí sempre vê umas outras crianças comendo ali as beiradinhas do que ela tá fazendo, provando, nananana. E aí, tipo assim, as pessoas começam a assistir por causa da receita, porque ela é linda, porque as crianças são lindas, porque é esteticamente tudo aesthetic. Tudo muito bonito. Tudo bonito. E porque, enfim, mas ela só tava... mostrando o que ela faz e o que ela quer mostrar, entendeu? Ela não estava advogando que ela é assim, que as pessoas têm que ser assim, e que família é isso. Nada. Então, a primeira coisa foi essa, né? A primeira coisa foi essa. Aí agora, saiu uma reportagem no The Times que... fizeram muito uma entrevista muito tendenciosa. Que eu preciso dizer. Ok. Fizeram uma reportagem no The Times que entrevistou ela e o marido. E na reportagem, o que tá muita gente falando no TikTok de uma forma geral é que ela é uma pessoa que não tá satisfeita com esse estilo de vida. Ela tá vivendo uma vida meio... Vamos lá, o que aconteceu com essa história da Ballerina Farm? Ela foi de vilã pra princesa presa no castelo. Porque, no vilã, assim, né? Primeiro ela era um ícone de uma mãe que cuida dos filhos e dá pra eles a comida mais, digamos assim, o melhor tipo de comida e qualidade de vida que existe, que é a comida feita do zero, tá? O primeiro era isso. Aí depois, quando descobriram que ela era rica, começaram a demonizar ela, assim é fácil, como se ela estivesse advogando que as pessoas tinham que ser daquele jeito. Porque ela nunca defendeu bandeira nenhuma no negócio dela. E é tudo conclusões mentais, vozes da minha cabeça das pessoas. Aí agora, botaram ela numa torre, princesa, entendeu? Que está lá precisando ser resgatada. Porque essa repórter que foi fazer a reportagem dela foi lá na casa dela fazer a reportagem e entender como é que as coisas realmente funcionavam. Teve uma determinada percepção. E ela escreveu um artigo. Eu li o artigo original dela no The Times. Todo. Em inglês. Original. E ela é muito tendenciosa em mostrar que ela, tipo assim, tá vivendo a vida do marido e não a vida que ela escolheu pra ela. Por quê? Essa moça, a Hannah, o nome dela, Ballerina Farm, o nome dela é Hannah, ela era uma bailarina que estudava em Juilliard, que é uma escola de dança e arte. É uma escola de arte muito difícil de entrar nos Estados Unidos. Muito difícil, fica em Nova York.
todo mundo sei lá, todo mundo não, mas grande parte das pessoas que são artistas, seja de música ou de dança, enfim, sonham em fazer faculdade. Juilliard é uma faculdade específica para artes do ponto de vista mais clássico, entendeu? Então, quem toca, ela é muito respeitada. Então, quem toca os instrumentos de orquestra, quem é bailarino, quem é, enfim, pianista, tipo, é uma das escolas mais difíceis de você ter acesso no mundo da arte e, enfim, ela tinha uma vaga lá, estava se formando. E ela fazia faculdade lá, já estava fazendo, até que ela conheceu o marido dela através de uns amigos. E esse cara botou na cabeça dele, eu não sei o design dele, não fomos atrás, mas ele botou na cabeça dele que ele precisava casar com ela de qualquer forma. Detalhe, os dois são mormons, que é uma religião super tradicional. Tá? Não sei muito sobre ser mormon, mas basicamente eles falam sobre a questão da pureza sexual, provavelmente casar virgem, ter família, não ter métodos contraceptivos, essa coisa toda. Então, os dois têm essa religião, ela já tinha, assim. E aí eu queria deixar bem claro que se existe um not self ali, esse not self já estava na família dela antes. Tá? Que tem a ver. Então, talvez ele tenha gostado dela e tenha tido essa. Eu quero essa mulher. Óbvio, deve ter sido uma resposta sacral, alguma coisa assim. Mas tem muito o fato de que ele via uma conexão, ou seja, coalizão ali muito grande, pelo fato dela ter a mesma religião que ele. Entendeu? Ter a mesma base familiar, etc. Ele falou: pronto, isso daqui é a mulher dos meus filhos. Ele fala isso, inclusive, na entrevista, que ele viu ela, ele falou que ele queria casar. E aí esse cara, que é rico, ela comentou, acho que ela ia viajar para Nova York, ia voltar para Nova York num determinado voo. O pai dele era dono, ela não sabia que o pai dele era dono da Airlines lá. Ele simplesmente fez uma ligação e ele foi no lado dela, né? Pegou o assento exatamente do lado dela e foi o primeiro date deles, foi dentro de um voo. Meio que, né, ele se colocou naquela situação ali, eram 5 horas, né, de Utah até Nova York, e assim foi. Então, eles casaram. Não, a gente precisa deixar bem claro que, assim, eles namoraram só um mês, gente. E aí eles já casaram, direto. Ela falou que ela queria, na cabeça dela, aí qual que é a tendência da repórter, tá? E eu não tô falando que a repórter fez um trabalho ruim, não. Pelo contrário, ela escreve muito bem. Eu só estou dizendo que para uma pessoa que estuda branding, que entende branding, ela escreveu o artigo para gerar uma percepção nas pessoas, que gerou uma comoção global, tanto que a Globo, por exemplo, traduziu o artigo do The Times. Tá um monte de gente falando isso. Eu só trouxe esse artigo aqui porque as pessoas estão falando disso no Brasil. Entendeu? Não é uma coisa que só foi lá e tal, não. A mulher escreveu para mostrar isso, porque ela coloca ali algumas entrelinhas, né? Por exemplo, tem algumas coisas que ela pergunta e ela faz questão de dizer que ela perguntou longe do marido da mulher, entendeu? Aí ela fica fazendo perguntas tendenciosas, tipo assim, essa é a vida que você queria? Aí o cara vai e interrompe e ela faz questão de dizer que o marido interrompeu, não nessa pergunta específica, tá? Em outras, mas ela faz uma narrativa em que dá a entender que existe um clima ali, e foi às vezes o clima que ela pegou. Eu não tô falando que ela escreveu errado, mas ela tinha uma agenda, ela falou, não, eu quero que as pessoas percebam o que eu percebi. Então ela escreveu como tal. Não estou criticando a repórter, só estou dizendo o que aconteceu e por que isso virou uma comoção muito grande. Então, na história dessa moça, o cara, meio que na cabeça dela, ela perguntou, você, né, já queria casar e tal? Ela falou, não, na minha cabeça eu acho que a gente ia namorar pelo menos 1 ano, né? Mas ele falou, não, isso não vai funcionar pra mim. Eu quero casar mês que vem. Por quê? Porque eles são mormons, não podem transar, então o que acontece normalmente? Quer transar logo? Casa logo. É assim mais ou menos que funciona para algumas religiões, estou só falando fatos. Então, lá casaram, eles começaram a morar em Nova York, ela continuou em Juilliard durante um tempo, aliás, ela foi a primeira aluna de Juilliard a ficar grávida. Ser uma aluna grávida numa escola de dança. Não existia isso, entendeu? Porque afinal de contas a pessoa tá dançando, né? Ela teoricamente não pode ficar grávida. Mas isso aconteceu. E aí, enfim, eventualmente ela acabou tendo que largar. Ela fala que o marido também teve que fazer alguns sacrifícios para poder... O início do casamento deles foi uma coisa de sacrifícios, porque ela teve que deixar de dançar, o que foi muito triste para ela. E, no caso, o marido dela teve que largar algumas ambições que ele tinha. Eu não sei exatamente o rolê deles, que eles não entraram no ponto, mas ela falou que ele teve que largar algumas ambições que eles tinham. Eles voltaram para Utah, entendeu? E agora eles têm uma fazenda e ela fica cuidando. A repórter pergunta se você queria que, tipo assim, essa é a vida que você queria? Ela fala que não. Ela fala que o que ela queria mesmo era dançar. Ela adorava a energia de Nova York,
né? A Fernanda já vai fazer uma análise do gráfico dela para explicar por que ela gostava tanto da energia de Nova York, né? E assim, ele admite que ela às vezes fica tão cansada que ela fica doente de cama uma semana de exaustão. Então, Fernanda, sem mais, vamos analisar o gráfico. Delongas. O que acontece, gente? Como a gente tá sempre analisando... Será que ela está... A cilada que a gente tá querendo dizer é o seguinte, será que ela tá vivendo a vida dela ou será que ela tá vivendo a vida not self que a repórter pintou? O que acontece, gente? Ó, ela tem 3 possibilidades de gráfico, tá? E a gente vai falar de todas elas aqui. A primeira possibilidade de gráfico é se ela nascer, na verdade, na madrugada, né, da virada do dia... Na madrugada da virada do dia... Ela nasceu no dia 25, na madrugada do 24 pro 25. Que aí ela é um manifestor, um promotor emocional, tá? Então, nessa configuração aqui, ela não tem sacral. Então, assim, não dá pra dizer que ela respondeu pra ter... Ou que ela iniciou uma família de 8 filhos. Esse é um fato. Nessa configuração, ela é um 6-2, entendeu? Ela é um 6-2... E tem Sol na porta 15, que é a porta dos extremos. Então, a gente tem essa configuração aqui. A gente tem uma outra configuração que ela se torna um Projector 6-3. Então, ela é uma guia 6-3. Ela perde o ego aqui. Ela perde a porta 25 Porque ali. a porta 25, ela tava, se não me engano... deixa eu ver onde é que tava o 25. É um saco, porque esse negócio aqui, às vezes, ele dá uma bagunçada. Tá vendo que ele deu uma bagunçada aqui? Não era... Enfim. Isso daqui não é o gráfico não, tá, gente? É porque o software, às vezes, ele dá uma sofrida. Ele dá uma sofrida ali pra poder... Aqui, deixa eu ver... o 25 tava na Lua, na linha 6 aqui. Ele tá na Lua. 25 tava na Lua, na linha 6, pra ela ser um manifesto. Quando o 25 sai da Lua, ela vira um projector emocional. Então, 6-3. E aí, ela tem o canal 31.7, tem o 20.10, tem o 19.49, que vai ficar aí durante todo o design, e o 18.58, que também permanece em todo o design. Então, essa é a configuração dela 6.3, e a gente tem a possibilidade dela ser um projector 1.3. Que ainda não carregou o gráfico ainda, só um momento. Fernanda, para de mexer. Não, eu sei, eu tenho que mexer, porque senão ele não... E ela tem essa possibilidade aqui de ser um projector 1.3. Que aí ela vai ter o 31.7, vai ter o 19.49 e o 18.57. Fala do que é, assim... O que é comum de todos os gráficos. O que é comum de todos os gráficos ela é sacral aberto, 100% aberto, o dia inteiro. Ou seja, essa mulher não tem energia para dar conta de uma fazenda, 8 filhos e... Sem ajuda. Porque qual que foi o problema aí da coisa da princesa que foi pra torre, que eu comecei a falar e não terminei? É porque as pessoas entenderam que ela não tem ajuda, ela tem uma pessoa que limpa, né? Ela tem pessoas que limpam, mas assim, fazer a comida da família... Eu não sei se ela tem pessoas que limpam, porque falou que ele não gosta de empregada, Marta, na reportagem. Ele não gosta que tenha uma outra pessoa. Tem essa situação dentro da casa. Mas deve ter alguém que limpa, não é possível, que ela tem que limpar ainda pra completar a situação. Mas o ponto todo toda a comida da família. Tipo, gente, eu não sei, assim, como é que vocês são com cozinha. Mas eu acho que o rolê de comida, eu lembro que teve uma vez que eu fui pra casa dos meus pais, pra ficar com a minha avó. Meus pais viajaram pros Estados Unidos pra ver meu tio, que depois faleceu. Mas eles ficaram um mês fora. E eu tive que ir pra casa da minha mãe substituí-la, porque a minha mãe cuida da minha avó. Tá? Minha avó tá de boa, só que ela é bem idosa. E aí, assim, a minha avó tem uma rotina. Tem que fazer café, tem que fazer almoço, tem que ter janta. Eu sou geradora. E eu não dou conta de ir para... Ainda tem todo o rolê do fato de que eu nem era pra estar na cozinha in the first place, porque cozinha me transfere, meu ambiente é costa, tá? Então, quem assistiu, quem fez o curso do design, no Vivendo Seu Design, assistiu a aula de transferência, sabe do que eu tô falando. Muito importante isso, porque quando você transfere o teu ambiente, a gente vai falar de como que essa mulher tá transferida no ambiente dela, você acaba transferindo a sua visão, transfere a sua motivação, suas ações são todas erradas, é por isso que as suas vidas, às vezes, dá uma desandada, você fica, desalinhado. Mas o ponto todo eu sou geradora e eu não dei conta. Não dei conta de fazer comida de manhã, de tarde, de noite. Quando você tem filho, você não tem chance. Você tem que fazer porque as crianças dependem de você para poder comer.
E aí, assim, além dela fazer a comida, ela tem que fazer a comida toda do zero, porque o marido gosta, porque ela gosta também, mas o fato todo, ela tá vivendo um estilo de vida todo artesanal, todo tradicional, entendeu? Sendo que ela é não sacral. E aí não tem outra pessoa pra ajudar ela. Então, assim, a galera foi primeiro demonizar ela. Assim é fácil fazer isso tudo, já que você é rica. Você deve ter um monte de gente ajudando. E agora a galera foi pro outro lado dizendo, o quê? Esse homem rico não contratou uma pessoa pra ajudar? Um homem de com audiência, né? Tipo, uma hora eles estão demonizando a mulher de estar mostrando um estilo de vida que não é tangível para a maioria das pessoas. E daqui a pouco elas ficam assim, o quê? Você é rica desse jeito? Seu marido é herdeiro de uma companhia aérea e você, no final das contas, não tem ajuda? Isso é um absurdo. Exato. Exato. E, assim, eu acho que é muito complexo no caso do design dela, independente dela ser projector. Se ela for manifesto, ela tá desandada mesmo, ela né? tá desandada, assim, no nível muito sinistro. Porque Eu conheço mulheres que são manifestos e estão mais ou menos alinhadas. É claro que a gente sempre tem algum nível de transferência, tá, gente? A gente não é alinhado 100% do tempo, não. Mas a maioria do tempo, por exemplo, eu conheço uma manifesto, foi a minha cliente, inclusive, que ela tem um marido projector. Cara, ela tá o tempo inteiro iniciando o marido. Ela viu o curso, ela resolveu fazer o curso, ela que mandou ele abrir uma empresa, entendeu? Ela tá iniciando o marido, reconhecendo o marido e dando a energia dela, que é, querendo ou não, apesar dela ser não sacral, ela tem, né, ela tem um motor ligado à garganta ali, uma energia de manifestação, e ela é sócia dele, então ali realmente existe uma troca energética do manifestor com o projector, mas ela tá ali iniciando, inclusive quando eles começaram a namorar, ela olhou pra ele e falou, eu vou casar com você, entendeu? Foi ela que fez isso, ele era mais velho, ele olhou e falou assim, o que essa novinha tá querendo comigo? E no final das contas foi ela que reconheceu o husband material nele, entendeu? Então, assim, você vê que a mulher que é manifestor, ela toma iniciativa. Mesmo estando feminina, mas ela toma iniciativa, ela inicia o cara. Não é o E caso, eu acho, né? assim, aqui na história dela, ela não iniciou. Ela não iniciou nada. Ela não iniciou um relacionamento, nada. ela não iniciou esse estilo de vida, nada. Ela não iniciou nada. Então, assim, foi realmente. Então, se a gente for levar em consideração, ela foi convidada pra fazer todos os beauty pageants que ela fez. Ah, tem isso, ela pagou, acho que as coisas pra ir pra Juilliard com o Beauty Pageant, que é aqueles concursos de beleza, porque ela é muito bonita. Então ela, sei lá, Miss Utah, Miss isso, Miss aquilo, entendeu? Mas a gente mesmo não vê muito uma linha 1, assim. A gente não vê essa coisa dela investigando nada. A gente vê mais o aspecto de linha 3. De linha 6, De principalmente. linha 6 ali, de, tipo, se mostrar como exemplo e tal. O fato dela não Só que- falar nada, só o fato da maioria dos vídeos dela não ter a voz dela, ela simplesmente tá mostrando o que ela faz e sendo, entre aspas, algum exemplo. Mas você percebe que ela gera uma raiva absurda nas pessoas, né, Marta? Sim. Tipo assim, Mas só o eu tô fato falando da dela. linha 6 e não... Eu sei, no fato da linha 6, tipo, o fato dela estar ali se mostrando como exemplo, ok. Mas a gente fica um pouco na dúvida se ela é um manifestor, porque realmente existe, tipo, a mulher não fala nada e mesmo assim, só o fato dela existir, às vezes gera um impacto absurdo. Pode ser que ela seja um 6-2 manifestor? Pode ser que ela seja um 6-2 Até manifestor. porque é natural em muita coisa, né? Mas assim, ao mesmo tempo, a gente percebe que se ela for um manifesto, assim, tá tudo muito errado. muito errado. Outra coisa Tá tudo que muito é um errado. not self que é... Então a gente tem dois not selves claros e assim, que são certeza. Um é não saber quando parar, que é o do sacral aberto. E o outro é o da cabeça totalmente aberta, ágina e coronário, principalmente o ágina, de querer provar que tá certo. O que acontece? Como eu falei, ela é de uma família mormon, ela foi criada dentro desses valores nos quais ela vive hoje. Então, pode ser que às vezes ela foi, não tô falando que é ruim ser mormon, tá, gente? Eu tô querendo dizer o seguinte, ela é projector, ou manifestor, enfim, ela não tem energia sacral. Às vezes a mãe dela tinha energia sacral. Às vezes a mãe dela era uma mormon que tinha energia para fazer tudo aquilo. Só que se o conceito, que é a coisa mental aqui, o conceito do que é certo, é a mulher fazer aquilo, ela não falou isso, tá? Tô só fazendo uma especulação aqui de algum possível not self. Se existe um conceito dentro da mente dela, pré-formatado, que não é dela, porque ela tem esse que aberto, de que o certo é ser assim, é fazer as comidas todas do zero, é fazer não sei o que lá. Se existe isso, ela tá, no final das contas, sendo movida pelo not self da cabeça dela. Da cabeça dela. E aí, assim, enquanto manifesto, ela tá tentando, tipo, a única chance dela ter o ego definido é enquanto manifesto, né?
Única chance. Depois ela tem ego aberto. E aí é provável que o not self do ego aberto esteja em ação ali. Então, o que eu acho? Ela não sabe quando parar e não consegue, de forma alguma... Tipo assim, boa parte das crenças e opiniões que ela tem são da família, das outras pessoas e, especialmente, aparentemente, do marido. Entendeu? A repórter Ele faz influencia questão... muito. A repórter faz questão de mencionar no artigo os momentos em que ela foi interrompida. Tipo assim, ela fez uma pergunta para a Hannah e o marido respondeu por ela. Ou então que às vezes o cara tava fora, ela perguntava uma coisa e ela baixava a voz para perguntar algo. Então, assim, a repórter, ela fez questão de mostrar esta realidade. Por isso que as pessoas... Isso gerou... Eu tô achando que essa repórter é manifesta, só pode, porque ela gerou um impacto, assim, com essa reportagem que ela fez, assim, absurdo. Mas por ela ter passado de uma forma deliberada todas essas entrelinhas que existiam dentro do discurso, entendeu? E eu acho que é interessante, assim, a gente levar em consideração algumas coisas. A Hannah... de fato, não tá... O que eu sinto, assim... Eu vejo mais o lance do Projector nela, apesar de todo o impacto e de, enfim, as discussões que acabam gerando por meio dela, né? Porque muito da história dela foi ela ter sido convidada várias vezes para determinadas coisas, entendeu? Ela foi muito movida através de convite. Mas eu concordo com a Marta que talvez a linha 6 ali, de realmente ser um exemplo e de ficar sendo o tempo todo, mesmo agora que ela tá no telhado, puxada pra conversar com essa linha 3, que, tipo, vai lá, esbarra numa repórter e a repórter fala alguma coisa, ela é arrastada pra situação. E o fato do burnout que tá acontecendo com ela, dela ficar uma semana. Ela ter dias que ela não consegue, ter semanas que ela não consegue funcionar. Entendeu? Isso é um negócio bem, bem complexo. E o que eu acho muito interessante no design dela, que eu acabei me correlacionando, né, visão pessoal, a gente tem, é que ela tem a porta 20. Ela tem a porta 20 o dia todo. Que é essa coisa, às vezes, tipo... Esse carregando, negócio gente, tá só carregando, que... Deixa eu pegar aqui o gráfico dela como 6.3, porque ele... Olha, ele tá gerando até 6.4 aqui, esse negócio. Minha nossa. Ele não tá... Move para um lado e dá uma atualizada na página. Eu vou dar uma atualizada aqui na então, ao invés de mover, você digita. Não tem como digitar, não? Não, se digitar vai dar ruim. Tem que mover pra cá. Tá. Deixa eu ver se vai dar certo. Isso. Ela, como 6.3 aqui, ela fica... Ela tem a porta 20, né? E o lance todo é que do 20, pra você ser um MG, você só precisa do 34. Então, toda essa coisa dela, às vezes, ter que gerenciar 557 milhões de coisas ao mesmo tempo, filho, enfim, às vezes continuar no balé, continuar fazendo as coisas, mídia social, vídeo, fazer um monte de comida do zero, e ainda ajudar o marido, e... Enfim, ela faz parte de, tipo, é considerada CEO do negócio. E todas as coisas que ela tem que fazer pra manter rede social rodando, cuidar de 8 filhos, manter o corpo dela participar de... Isso tem muita cara de um not self de MG. Que tanto manifestos quanto projectors vão acabar se colocando nessa posição. Porque sente muita falta, sente que precisa ter esse 34 aqui. Então a pessoa começa a entrar numa pira de ficar super ocupada, entendeu? O 2034 é um canal que se ocupa muito. É um canal que se ocupa muito. Então eu acho que ela vive muito essa correlação. E assim, foi uma pessoa emocional que, independente dela ter sido convidada ou não, entrou numa relação muito rápido, né, Marta? Não, porque é uma pessoa que tinha uma ideia de que é legal a gente namorar 1 ano. E o cara vira e fala, não, a gente vai casar, isso não vai funcionar pra mim, a gente tem que casar, tipo, mês que vem. E aí você, tipo... Ele tá forçando ela a entrar numa situação em que ela não processou, dele. No tempo dele, não no dela. Exato. Entendeu? Então... esse cara tem muito cara de MG ou de manifestor mesmo. Não, eu sei, só que... Mas eu não faço a menor ideia, às porque vezes, eu não fiz Marta, nada do gráfico dele. A gente não fez nada, as informações dele são bem mais difíceis de conseguir, até porque ele é bem mais privado que ela. Pô, ele tem rede social... Ele tem rede social, mas não... Enfim, ele não foi atrás também pra saber. Eu acho que, assim, é um lance que é complexo,
Porque a gente começa a perceber, quando eu vi essa mulher, eu falava, cara, não é possível, ela não pode ser, ela deve ser geradora pra ela responder, pra fazer esse monte de coisa e conseguir dar conta desse monte de criança. E mesmo que ela tivesse ajuda, eu já acho muita coisa, entendeu? Mas a gente tá vendo um caso clássico de uma pessoa que não sabe quando parar. Não sabe quando parar, porque... Então, assim, a gente... quer provar que tá certa, que esses padrões são certos. Ou... Na verdade, ela nem fala isso, ela não né? fala, ela não fala. Às vezes ela só... Vamos lá. Às vezes ela só se mantém nisso por conta de que ela deve ter experimentado, não sei se são especulações, mas deve ter experimentado isso da família. Eu tô te falando da família porque ela fala no artigo que a moça, a repórter, ela pergunta pra ela... A pergunta se esse é o estilo de vida que ela tinha imaginado, ela falou que não, que ela gostava da energia de Nova York. Aliás, antes que eu esqueça, por que ela gostava da energia de Nova York? Qual que é o ambiente dela, então, Fernanda? a Hannah tem um ambiente de mercado externo. Assim, se a nossa coisa, ela pode mover para mercado interno se ela for um 3. A gente tem muita dificuldade de aceitar que ela é um 3, tá? Porque um 3, quando ele normalmente ele faz alguma coisa, ele comenta sobre aquilo do ponto de vista daquilo que ele pesquisou, entendeu? Um 3 ele pesquisa muita coisa e ele quer compartilhar a experiência, aquilo que ele testou e que ele pesquisou. Tipo, pesquisei muito sobre isso, testei isso, o resultado foi esse. Cara, ela é muito linha 6, vai me desculpar. Ela é muito exemplo. Ela é muito exemplo, tanto que ela nunca falou nada. E a galera já entende que ela tá meio que advogando um exemplo. Ela nunca falou nada. Nunca. As pessoas partem do princípio de que ela está ali se colocando como um exemplo. Ela nem falou isso. Ela só tá ali fazendo o rolê dela, sendo ela mesma, sacou? Isso é muito a cara da linha 6. Sendo ela mesma, muitas aspas, né? Sendo ela mesma. Sendo ela não mesma, né? Sendo o not self dela no nível mas mais... Mas ela só tá mostrando como é que funciona a vida dela. Aí quando eu faço uma coisa, eu faço isso. Acho que ela deve ter começado essa parada com receita, cara. Tipo, sério? Não, ela começou essa parada com receita porque eles vendem... Eles vendem os produtos. Então ela faz, por exemplo, a manteiga, tudo do zero, né? Ela faz a manteiga. Aí tem os produtos, a Ballerina Farm hoje na verdade, era o IG dela. Eu não sei o que veio primeiro, se foi o ovo ou galinha, tá? Mas ela começou a vender produtos da fazenda, coisa que ela faz, entendeu? Não, aí vende... Eles têm uma parte, tipo, tem no site dela como você comprar meio que pedaços de uma cesta de carne, entendeu? E aí você comprar os pedaços de carne dos animais que tem na fazenda. Então, tipo, os vídeos eram uma promoção do negócio, né? Então, assim, a gente vê aqui que é uma pessoa que ela tá transferida, ela era pra estar num mercado, ela era pra estar num lugar que tem muito mais gente, ela era pra estar num lugar densamente populado. E qual que é a transferência de mercado externo? A transferência Vale, gente. Ela mora onde? Ela mora em Utah, numa fazenda, num lugar que é, né? Só tem ela e os famílias. Só tem ela e a família, entendeu? E aí, de um jeito... Tipo assim, Vale é um lugar que precisa... Eu tô pra te dizer que... Nem no Vale ela tá direito, porque se a gente for analisar a situação, tipo, qual é o momento de comunicação? O que ela recebe em termos de comunicação? Ela só tá comunicando ela tá comunicando através da... O Vale gosta de ficar observando pessoas, né? Fazendo people watching. E se não tem pessoas para serem observadas, né? Fazendo as coisas dela. Pessoas estranhas, tá? Não só a sua família, mas tipo... Se não tem gente, meio que também... Ela tá quase que numa montanha ali. E aí é interessante porque, assim, a gente percebe como que a transferência afeta a vida da pessoa. E ela tem o 1949, que é um canal de realmente... É um design de sensibilidade, é um design muito tribal, muito de suporte à família e tudo. Mas 49 também é a porta do divórcio, gente, assim... Para deixar bem claro aqui. Quando o acordo ele não está muito bem estruturado, não está estabelecido, o 49 chega num determinado momento que ele rompe com os princípios e ele vai causar a revolução, entendeu? Mas é difícil com essa cabeça aberta então, aí, é difícil, na religião mormon, que você casa pra vida. Mas assim, a gente vai chegar numa situação que, tipo assim, a internet tá questionando, né? E ela tem sol na porta dos extremos. Se ela for um 6. Se ela for um 6, ela tem sol nos extremos. Se ela for um 1, ela já vai ter a cruz do serviço. E aí, o sol dela muda para 52. Ela realmente tá vivendo um extremo agora. Eu acho que se a gente for olhar... Se ela for desse design, ela realmente tem... Ela tava no momento, numa primeira parte da vida, que ela tava...
tentando uma vida de artista, depois ela foi pro outro extremo, que é viver uma vida de, enfim, dona de fazenda, MG louca, e ela agora tá tendo a vida questionada, né? Então não sabemos cenas dos próximos capítulos, mas a gente sabe que a origem dessa cilada aí tem muito a ver com não ouvir a própria autoridade emocional, entendeu? Se casou de uma forma muito prematura. E também por não entender que determinadas ideias mentais não necessariamente são dela. E eu acho que é por isso que ela também não fica debatendo, entendeu? Determinadas coisas. Tem medo Porque de ela estar errada, né? tem medo de estar errada. E aí não vai discutir. E tá tudo bem ela não discutir. É melhor, inclusive, que ela não discuta mesmo, mas que ela entenda o que é a autoridade dela e como que a autoridade dela funciona. A gente não tem como dizer assim se ele é um cara bom, se ele é um cara ruim, mas a gente sabe que o estilo de vida que ela tá levando agora, tipo assim, uma das coisas que a gente tava conversando muito antes de fazer esse negócio é que pessoas não sacrais, gente, elas precisam contratar ajuda. Independente da quantidade de dinheiro que você tiver, tipo, se não for uma ajuda de uma pessoa, tem que ser uma ajuda de um eletrodoméstico, entendeu? Tem que ter uma lava-louça. Tem bastante eletrodoméstico, mas assim, o lance 8 todo... crianças, Marta, não sacral, puta que Eu pariu. lembro, eu tive uma sócia maravilhosa, um beijo pra ela, inclusive, que ela, quando ela teve a segunda filha, ela tinha 2 empregadas em casa. Porque um bebê né, novinho, ele demanda um nível de atenção que, tipo assim, ela precisava ter uma pessoa só pra limpar a casa e outra só com as tarefas extras que um bebê precisa, que tem que lavar muita roupinha, que suja muita roupinha, porque tá, né, qualquer cocô faz cocô toda hora suja roupa. Então tem um nível ali de necessidade de você, né, faz comida e faz isso e faz aquilo, que precisa de uma segunda pessoa. E aí eu lembro que, assim, o que acontece? É uma pessoa rica? Não, ela só sabia das prioridades. E detalhe, geradora, tá? Geradora. É porque o que acontece? O que acontece? Gerador sabe quando parar. Gerador sabe quando parar. Então o gerador, ele sabe, cara, eu não vou dar conta de fazer, eu não tenho resposta, eu não tenho energia pra fazer tudo isso que estão me solicitando. A pessoa que é projector ou que é manifestor, a pessoa não sacral, um reflector, seja lá o que for, se você é não sacral, você precisa entender que fazer não é pra você. Essa coisa de fazer, não é, tipo, consistentemente fazer, ter energia. Você não tem energia consistente para fazer as coisas. Logo, você precisa ter isso. Ah, mas eu não tenho condições financeiras. Começa a colar isso como prioridade, que você pode continuar sem condição financeira, mas aí você vai simplesmente reorganizar seu dinheiro e vai ser mais feliz. Porque a gente tem que saber o que é prioridade para nós. Dinheiro é uma questão de prioridade. Eu acho que é uma das coisas que, assim, mudou muito na minha relação com o dinheiro. Já entendi, por exemplo, que eu não posso... Que é melhor pra mim eu comprar uma comida que tá processada. Amém, irmão. No sentido, tipo, comprar uma salada pronta, do que eu começar a comprar um monte de folha pra tentar fazer, pra tentar ter um planejamento, entendeu? Então, assim, nem que você não contrata as pessoas, mas você você compra as refeições prontas. E ela vai você ser mais otimiza. cara. Eu quero Vai falar ser disso mais aqui. cara? Eu quero falar disso aqui, porque o que acontece? Design humano, gente, é uma libertação. Se você tá pegando esse episódio agora pelo começo, se inscreve no canal. Tá? Começa a ouvir o que a gente fala aqui sobre design humano, porque design humano é uma libertação. Essa aula última que a Fernanda fez, do mês de julho, sobre transferência, foi pra mim um grande... eu tive 2 divisores de água na minha vida. O primeiro foi quando eu descobri que eu era geradora e que eu precisava esperar pra responder. E aí, ao mesmo tempo que eu achei tudo muito estranho, eu comecei a sentir um alívio muito grande de que existia uma cobrança de mim que eu tomasse determinadas iniciativas na vida que eu não tinha como tirar, não funciona dessa forma. As coisas precisam ser apresentadas, a vida precisa apresentar uma coisa pra mim para que eu veja se eu tenho energia pra fazer, pra engajar com aquilo. E aí aquilo levantou um peso das minhas costas de, cara, eu não tenho que iniciar. A gente fala muito sobre isso, quem quiser assistir, é o episódio, se não me engano, não sei se é o 93, que é o lado bom de ser você, maravilhoso. A gente só fala de coisas boas, porque as pessoas às vezes olham para um design, a primeira coisa que elas têm é criar uma rejeição. Ai, Deus me livre, eu não acredito que eu tenho que ser assim. Por quê? Porque o not self tá te fazendo ser de um outro jeito, porque você não vê valor em você, você vê valor no outro, né? E aí, enfim, era isso que acontecia. Então, primeiro foi isso, saber que eu não tinha... ter essas iniciativas que as pessoas cobravam de mim, que eu cobrava de mim mesma, pelos meus not selfs, principalmente do coronário, ficar pensando naquilo que não importa.
ir do ego aberto, tentar provar meu valor, tendo iniciativa, sendo uma pessoa proativa, etc. E, por outro lado, tinha muito também uma questão que eu sempre tive essa coisa, essa inclinação a comprar essas coisas prontas. Nunca tive muito, eu gosto de cozinhar em determinados momentos, mas não como uma obrigação. E desde o ano passado, desde essa situação de eu ter ficado com a vovó um tempo, que eu comecei a questionar isso tudo. Eu falei, gente, sério, eu preciso comer comida saudável, aí eu não posso comprar comida fora, mas ao mesmo tempo eu não tenho energia pra comer. Aí eu ficava me cobrando. Porra, eu sou geradora e eu não dou conta de fazer comida pra mim? E só pra mim, eu não tenho nenhuma família ainda? Que ridícula que eu sou, né? E aí, chicote. E aí vem a Fernanda na aula dela de transferência, falando sobre a questão do ambiente. Meu ambiente é Costa. Costa é um ambiente 6, linha 6. Linha 6 transfere para 3, que é cozinha. Então, toda vez que eu estou na cozinha, eu estou transferida. Gente, depois da aula da Fernanda, eu fiz algumas mudanças no meu estilo de vida. Estilo de vida, da forma como eu como, o lugar onde eu como, a frequência que está em volta do que eu como, sendo que eu sou high sound, minha digestão é som alto. Eu já emagreci 2 quilos. Assim, comendo coisas normais, comendo carboidrato, não tô fazendo dieta ainda, tá? Não tô fazendo dieta. Mas só a forma de eu, cara, vou sair um pouco da cozinha, vou voltar a frequentar mais o meu ambiente, isso já tem me ajudado. Entendeu? Eu até falei isso, que eu vou começar a registrar esse negócio pra... Vai que, né? O negócio desanda pro lado bom. Mas o ponto todo foi, tirei das minhas costas esse peso que ficava na minha família, além da Fernanda, meu pai também, porque meu pai sempre foi um cara que fazia feira. Meu pai é kitchens, gente. Minha mãe é mercado. Então tinha muito essa coisa de comprar 200 mil coisas lá em casa e lotar a geladeira de coisas para serem processadas. E eu nunca tive resposta para processar isso. Sabe por quê? Quando você segue a sua resposta, naturalmente essa resposta, ou sua autoridade, enfim, a minha no caso é sacral, ela vai te colocar no ambiente certo para as atividades certas. Então, se cozinha um ambiente errado pra mim porque ele é transferido, não é que eu nunca vou poder pisar na cozinha, gente, não é isso. Mas eu não posso, teoricamente, passar a maior parte do meu dia na cozinha. Se eu fosse mulher desse cara, eu tava fodida, porque eu ia ficar o dia inteiro na cozinha. E eu ia estar totalmente transferida. O dia inteiro transferida. E aí você percebe o impacto da presença de outras pessoas na sua vida, entendeu? E aí você acaba vivendo uma vida que não é necessariamente pra você. Mas uma coisa que eu queria perguntar pra vocês aqui é o que vocês acham que é o design dela? Vocês acham que ela é mais manifesto? Vocês acham que ela é mais projector? Vocês acham que ela é um 6-2, que ela é um 6-3, que ela é um 3? Quem conhece, coloca aí nos comentários. Quem conhece, coloca nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que isso... Assim, é claro pra gente em todos os níveis que ela tá vivendo o not self do sacral. É claro pra ela gente... Ela tá tendo exaustão. Exato. E é claro... E é claro que a gente tá vendo que ela tá pautando a vida dela com base nas crenças fixas da mente aberta. E talvez naquela coisa de querer provar o valor de ser uma boa mãe ou uma boa esposa. Isso é um talvez, porque pode ser que ela seja manifestor. Exato. É um talvez. É um talvez. E aí, se ela for manifestor, a gente vê que é uma pessoa, talvez tenha muita raiva, entendeu? Escondida ali. Mas não me parece, não. Mas, assim, eu chutaria... A minha visão é que talvez ela seja mesmo Projector 6-3. É a mais, assim, a menos provável, no ponto de vista, assim, de espectro, né? Elas têm um 6-2, faz sentido também, por causa da facilidade com que ela faz com que isso tudo pareça. Então, elas são um manifesto 6-2 também. Só que, se ela for um manifesto 6-2, ela não iniciou nada disso. E se ela não iniciou nada disso, tá tão errado, assim, no nível... Tá tão errado, tão errado, tão errado. Porque o que acontece? A pessoa que tem um manifesto que tem um ego... Ele inicia coisas que ele tem vontade de fazer. O que ela tinha vontade de fazer? Morar em Nova York e ser bailarina. Isso era o que ela tinha vontade de fazer. Ela não tinha vontade de casar em um mês, ela não tinha vontade... Entende? Então, é tipo assim... se ela for um manifesto, ela tá fodida. Porque ela tá transferida de ambiente, isso é fato. Porque seja mercado interno ou mercado externo... assim, o mercado interno, talvez, se ela conseguisse transformar a casa dela numa lojinha sazonal, de acordo com os produtos da família, talvez, mas... Na minha visão, pelo fato dela morar numa fazenda, ela tá muito mais transferida pra vale, montanha. Tá a gente tá sentindo que tem uma linha 6 ali. Tem uma linha 6 ali. Tem, fora essa coisa dessa striving por perfeição. Agora, essa coisa por perfeição, esse perfeccionismo todo, em tudo, porque tudo dela é muito... que é perfeccionista.
Entendeu? Eu acho que um 3 ali. Um 3 ele aceita que as coisas são tão cagadas. Não, um 3 seria a pessoa que estaria falando mal do próprio casamento, ou que estaria tentando advogar alguma coisa. Um 3 ele fala, cara. Ele não fica ali no telhado, só, entendeu? Sendo observado, não. Ele fala. Então, assim, o meu chute é um 6-3. E aí fica essa coisa do que eu tava falando antes da gente começar a se aceitar. Isso cai com o que a gente falou no episódio, você tá assistindo Cilada no corte. A gente fez um episódio inteiro sobre maturidade, que foi o episódio 99 do MoçaCast. E aí, ser maduro aí nesse caso, pra poder sair dessa cilada, é começar a entender como realmente funciona e começar a impor seus limites. Porque às vezes o cara só está nesse jeito. Tipo assim, né, que acabou que a repórter pintou o cara como se ele fosse, tipo assim, ele foi um monstro que aprisionou a princesa num castelo e ela não tem vontade própria, ela tá vivendo a vida dele, ela vai viver a vida dela. Às vezes o cara não faz ideia do que tá acontecendo. Porque ela não tem coragem de externar. Ela não faz. E ela não impõe os limites dela. Eu acho que a gente sempre tem que assumir a nossa... Tipo, não tem vítima na minha cabeça. Nunca tem. No sentido de... Quando a gente não... Eu acho que a gente é vítima, na verdade, do nosso not self. Quando a gente não conhece a primeira vítima é do not self. A gente é vítima do not self. A gente é vítima de não conhecer o nosso design e de muitas vezes... Agora, quando a gente olha esse rolê todo acontecendo, a gente começa a perceber... A gente não sabe qual é o not self dele, né? Mas muito provavelmente muita coisa ali também foi potencializada pelo not self dele. Tem que ver isso, mas conversas precisam acontecer e é a forma de você sair. Acho que a forma de você sair de uma cilada dessa é você começar a aceitar quem você é. Pra quem tem interesse. Agora a gente terminou o MoçaCast, porque eu não aguento mais. Já são 2 horas, a gente já tá 3 horas aqui, entendeu? E já chega. Tem quase 3 horas. Falta 10 minutos pra dar 3 horas, pelo amor de Deus, Marta. Acabou com a energia. Acabou com a minha energia já. Então já chega, entendeu? Entenderam o motivo? Isso é Sabrina. Isso é e Sabrina, ela está terminando o MoçaCast agora. Obrigada, Marta. Se inscreve no canal, tá? E dá um like no vídeo, porque Sabrina merece um reconhecimento. Eu mereço descanso. Senão ela vai me bater depois. Exato. Ai, socorro. Tchau. Tchau.